Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Seja bem-vindo você que neste momento nos vê, nos assiste aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Abençoado e bem-vindo você que aqui está, você que veio, você que faz parte deste ministério Nova Sião, ministério levantado não por mãos de homens, mas pelo próprio Deus que nos guia e nos conduz sempre em triunfo, em novidade de espírito, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Bem-vindo a você novamente, Ministério Nova Sião de volta, trazendo para você louvores, entoando salmos, cânticos a Ele, ao nosso grande Deus, ao nosso Criador, pois até a natureza ela exprime louvores a Ele. E você também anime-se, alegre o seu coração, faça da fraqueza força, digo fraco, sou forte em Cristo Jesus, porque é na fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Nosso abraço aos nossos irmãos aí, ao nosso redor, nossos amados irmãos, também amigos, parentes aí afora, no estado de Goiás, também estado de São Paulo, os irmãos aí pelo Brasil, os nossos irmãos pregadores da graça de Deus pelo Brasil, o nosso abraço, também os nossos irmãos aqui ao nosso redor, povoado lá de Santa Rita, o nosso abraço, povoado lá de Itapera, e também o povo aqui da nossa localidade, o nosso abraço. Sintam-se todos abraçados pelo Ministério Nova Sião e pelo Espírito Santo de Deus. E aos nossos amados irmãos que faz parte deste Ministério Nova Sião, também sintam-se abraçados por cada um de nós, juntos, numa só fé, num só Espírito, num só batismo. Faremos agora uma confissão de fé em gratidão a Ele, ao nosso grande Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, autor da vida, da criação, de tudo que há, és soberano, Rei da glória, Senhor da glória, e tudo pode em nossas vidas, e nada pode frustrar os planos do Senhor. Eis que Ele nos chamou, nos escolheu, nos elegeu, antes mesmo da criação dos tempos eternos, e assim nos fez conhecer os mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações, e assim chegou aos santos, aos justos de Deus, aos filhos de Deus, através das revelações do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito, o Cristo ressuscitado, ao qual entoamos cânticos, louvores, e assim pregamos o seu Evangelho, e pregamos para agradar a Ele, ao nosso grande Deus, não para agradar a homens, e não pregamos a nós mesmos aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem também penetraram o coração do homem. São as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E assim nós agradecemos ao nosso grande Deus por mais este momento, por mais este dia, pelo fôlego de vida assim soprado em nossas narinas, por mais essa grande oportunidade que nos dá em louvar o nome dEle, e assim trazer uma palavra, uma mensagem da parte dEle, do nosso grande Deus, que a Ele tudo pertence. E Ele diz em Jó 41, quem primeiro deu a Deus para que Ele possa lhe retribuir, pois todas as coisas é dEle, pertence a Ele, ao nosso grande Deus, inclusive a nossa vida. E assim a Ele somos gratos, a Ele, ao nosso grande Deus, em tudo nós damos graças, sempre, e não tente avareza, contenta-te com o que tem, pois o Senhor, Ele é o nosso auxílio. Assim seja na minha vida, na tua vida, amado irmão, e amém. E o povo de Deus aqui reunido também pelas redes sociais, digam assim seja. Glória a Deus. Amém. Amados, oremos, ou melhor, adoremos sempre o nome do Senhor. O
cântico, sempre alegrando a nossa alma, o nosso espírito, alimentando sempre o nosso espírito, amado irmão, porque o reino de Deus não é só de comida nem de bebida, mas é de justiça, paz e alegria no espírito. Louve a Ele, porque você foi chamado, és um escolhido de Deus, você é um vaso usado por Deus e você está debaixo da graça dele. Louve a Ele, amado irmão. pertence a Ele, nada é impossível para o nosso Deus. Quem primeiro deu a Deus para que Ele possa retribuir todas as coisas, pertence a Ele, amados irmãos. Mesmo porque estamos debaixo da graça de Deus, nós não devemos nada para ninguém. Até o nosso escrito de dívida, o Senhor Jesus, Ele pagou na cruz do Calvário. E você, amado irmão, você já veio justificado, lavado, remido pelo sangue dele? Ou você não seria um cristão? Porque o cristão é todo aquele que segue a Cristo, não nega a Ele, não anula a cruz de Cristo, porque é por Ele que você é justificado. E tudo
tudo pertence a Ele, ao nosso grande Deus, e nada é impossível, amado irmão. Para Ele, você já foi lavado, remido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Não é mais Jesus de Nazaré, é Cristo ressuscitado, porque Ele ressuscitou. Nós cremos em um Cristo ressuscitado. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, louve o nome dEle. O nosso abraço aos nossos irmãos que aí chegou agora, que nos assiste neste exato momento. O nosso abraço. Sinta-se abraçado pelo Ministério Nova Sião. Esteja sempre alimentando o seu espírito aqui com os louvores aqui entoados, com o Evangelho aqui ministrado, com o culto racional, o culto do entendimento do Evangelho da Graça de Deus, que daqui a pouquinho traz uma mensagem para você da parte de Deus, como sempre, daqui a pouquinho. Mas louve a Ele, louve o nome do Senhor, porque é nos braços dEle que você está guardado, amado. Sempre guardado nos braços do Senhor é onde está o meu, o seu, o nosso descanso. Louve a Ele. Aquele que nunca me deixou.
descanso. Entrega tua peleja para Ele, o mas tudo Ele fará na tua vida, amado. Tudo pertence a Ele e Ele mesmo cuida de você, porque nós somos propriedades exclusiva dele, somente dele e não a outra, amado. Propriedade exclusiva dele, do nosso grande Deus. É Ele quem cuida de nós, nos braços dele estamos guardados, é nos braços dele que está o nosso descanso, amado, porque não é para quem quer, não é para quem corre, é para seguir a prover a misericórdia dele. Não são por obras meritórias, não são por obras de justiça, mas justificados pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele, ao nosso grande Deus. Amados, vá alimentando o seu espírito, porque daqui a pouquinho a palavra viva e eficaz, daqui a pouco, que traz um tema para hoje, com a seguinte mensagem: destituídos pela glória, porém justificados pela graça de Deus. Repetindo, destituídos da glória, mas justificados pela graça de Deus. Daqui a pouquinho, amado, a palavra viva e eficaz, a palavra penetrante, mais cortante do que espada de dois gumes afiada, que separa o espírito da alma, junta da medula, pronto para discernir aquilo que está no coração, nos pensamentos. Amém? Daqui a pouquinho, a palavra cortante, a palavra viva e eficaz. Mas, amado, louve a Ele, adore ao nosso grande Deus, porque um milagre, ele só acontece na vida da gente quando o Senhor Deus quer. Mas devemos sempre orar ao Senhor sem cessar, devemos sempre estar em espírito, alimentando o nosso espírito, porque Ele fazendo as nossas vidas, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus em nossas vidas da mesma forma. Amém? E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que é nosso opera. Mas louve a Ele, adore o nome dEle.
santo nome dele, eternamente, sempre Deus, sempre será o nosso Deus, como ele mesmo disse: serei o seu Deus e será o meu povo, e de misericórdia eu terei, dos seus pecados, das suas iniquidades não me lembrarei mais. Amém, amado irmão? E assim ele escreveu a lei dele, espiritual, no entendimento, na mente de cada um. Deu a cada um a mente de Cristo, olhos iluminados, para que compreendam, entendam, pois o culto do Senhor, ele é racional, culto de entendimento, e cada um conhecerá o Senhor sem necessidade que alguém venha lhe ensinar, pois o Espírito dele está em cada um, e assim foi concedido gratuitamente, o qual clama dentro dos corações: Abba, Pai. Louvado e agradecido o santo nome do Senhor. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz que traz o tema: destituídos da glória, mas justificados pela graça. O tema de hoje: destituídos na glória, mas justificados pela graça. Daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos aí preparando aí a alma, alimentando a alma, porque o reino de Deus não é só de comida nem de bebida, mas é de justiça, paz e alegria no Espírito. O mesmo Espírito que vivificou a Cristo, o mesmo Espírito que intercede por vós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque não pedimos como convém. E Ele mesmo, o Senhor, supre as nossas necessidades, porque Ele conhece as nossas necessidades, sabe de que precisamos, e Ele é misericordioso para com cada um de nós, usando da sua riquíssima misericórdia. Amém? Amados, como Ele mesmo disse: misericórdia quero, sacrifício não. Amém? Amado, o Senhor não quer sacrifício. Sacrifício já houve. Há uma única oferta pelos pecados das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque nós, você, hoje já viemos justificados, lavados pelo sangue de Cristo e justificados pela graça dele. Amém, amados? Louve a Ele, porque é na fraqueza que o poder é aperfeiçoado, e nos gloriamos na cruz de Cristo, nos gloriamos nas aflições, nas perseguições, nas tribulações. Louve o nome do Senhor. Nada me abandona, me consola.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele já escreveu a tua história, Ele já escreveu uma nova história na tua vida, todos os teus dias, todos os teus feitos, o Senhor, Ele já escreveu, amado. Por isso não tema o que pode te fazer o homem. O Senhor Deus, Ele é o teu auxílio. Louve a Ele. Daqui a pouquinho uma palavra viva e eficaz. Amém, amados? Daqui a pouquinho, louve o nome do Senhor. Uma nova história Ele tem para você. Eu sei como me sinto agora, visitando minha memória, que
Deus, amado, e assim adorado é por toda a eternidade. Ele é o nosso grande Deus, que a tudo fez, a tudo criou e já nos abençoou com toda sorte de bênção, e tão somente basta que crermos. E assim eu creio, por isso falei, cremos, por isso que falamos. Amado, é chegado o momento da palavra viva e eficaz, que traz o tema de hoje, da parte de Deus para você. O seguinte: destituídos da glória, mas justificados pela graça. Repetindo o tema: destituídos da glória, mas justificados pela graça. É o tema. Vamos a ele, a palavra viva e eficaz. Aplausos a ele, ao nosso grande Deus. Olha, os Moreira estão assistindo aqui, pedindo para nós ir lá na Santa Rita, viu? Graças a Deus. Breve estaremos lá. Glenilda Moreira. Vou continuar. Vou desligar não. Tá ligado? Glória a Deus, bem-vindos todos de volta. Agora, desta feita, com a palavra viva e eficaz, a palavra que é cortante, penetrante, mais que espada afiada de dois gumes, que separa a alma do espírito, junta da medula, pronta para discernir as intenções do pensamento, do coração, aquilo que está em nós, no interior do homem, que é no espírito do homem. Amém? Amados, o nosso abraço, quero aqui mandar um abraço para você, nossos irmãos aí, nossos amigos que nos vê, nos assiste aí, amigos que já há um tempo que a gente não se vê, depois das imposições aí, das restrições da pandemia, não tivemos mais aquele contato pessoal e sentimos saudade, mas a vontade é de Deus. Se for a vontade de Deus, nos veremos ainda um dia, quem sabe. Eu creio, eu estou na fé. Nós, do Ministério Nova Sião, estamos na fé, que para nós é uma alegria, um prazer imenso louvar o nome do Senhor, aonde passamos, aonde o Senhor nos permite. Amém, amados? Aí, sintam-se abraçados, nossos irmãos aí que nos assistem aí, a família Moreira aí, né? Espalhada aí, a família enorme, grande, família abençoada, nossos amados irmãos aí do povoado ali de Santa Rita, né? Pessoal de Tapera. E também um abraço aos nossos amados irmãos lá do estado de Goiás, nosso irmão Antônio Lacerda, a Luciana, a Juliana, né? A Ariane. Verdade. Nosso abraço, estamos aí com saudade, um dia nos veremos, se assim o Senhor Deus permitir. E, amados, como sempre, trazendo para vocês uma mensagem da parte de Deus, lembrando que não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens, e o que pregamos é trazido do Evangelho da graça de Deus, embora para muitos seja novidade, para muitos seja diferente, porque não estão acostumados a ouvir a verdade assim, tão assim, ao vivo e a cores, amado. E lembrando que nós não somos pagos, não recebemos nada para estar aqui,
mas puramente com o espírito voluntário, trazemos o Evangelho de Cristo, a verdade, cingindo vossos lombos com a verdade. Quero pedir àqueles que não estão habituados a ouvir essa verdade, que tenham paciência conosco, não fiquem bravos conosco. Eu sei que muitos aí nos xingam, somos xingados, amado, mas porém lembrados, né? Porém, sinal que estamos sendo vistos, assistidos, sinal que a verdade de Deus, que o Evangelho de Cristo está sendo propagado, porque não fazemos a nossa vontade, não fazemos o que queremos, não pregamos a nós mesmos, temos apenas o espírito voluntário, e a nossa missão é levar a verdade a Deus, o Evangelho de Cristo. Se muitos não tiveram, não têm a ousadia, pois Deus deu um espírito não de covardia, mas de ousadia. E se muitos não usam esse espírito de ousadia com a verdade, nós somos usados, e para nós é um prazer, um privilégio ser usado por Deus e trazer a verdade e cingir vossos lombos com a verdade. Glória a Deus. Amém, amados? Queremos também mandar um abraço para os nossos irmãos pregadores da graça de Deus, espalhada aí pelo YouTube, pela internet. Essa nação cresce a cada dia. A cada dia vejo novos irmãos pregadores chegarem no YouTube. Vejo também crescer o número de irmãos, até simpatizantes, irmãos que já têm a mente de Cristo, já têm os olhos iluminados, que já acordaram, já despertaram do sono, acordaram aí para a verdade. E a gente fica feliz, amados irmãos, e assim libertos, e assim corroborando com o que o nosso grande mestre Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim o Espírito tem trabalhado na vida de muitos aí, trazendo essa verdade, e muitos aí conhecendo essa verdade e sendo libertos verdadeiramente, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Somos livres para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eis que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles autênticos cristãos que não anulam o sacrifício de Cristo, que ouvem a palavra dele e que obedecem o Evangelho dele, que não quer novamente voltar à escravidão, que não quer voltar à servidão. Amém, amados? Depois que conhece a verdade, voltar para trás, nunca mais. Daqui para frente, avançar em espírito e em verdade. Amém, amados? Então, amados, vamos aí à palavra de Deus, que traz a mensagem para hoje, que está no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Temos ouvido muito essa mensagem, esse versículo, mas as pessoas compreendem, muitos aí ainda não têm os olhos iluminados, a mente de Cristo não compreende. Para eles ainda está no velho rudimento ainda da carne, ainda se sente ainda um pobre, fraco, pecador, perdido pecador, e se esquece, não tem sequer conhecimento do significado da oferta de Deus, oferecendo o seu único filho ao matadouro. Como ovelha foi para o matadouro e não abriu a boca, não disse nada, não contestou. Tudo isso, amado, para que chegasse a graça de Deus e a verdade, o Evangelho dele até você. Amém? Glória a Deus. Então, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, e o tema de hoje: destituído da glória, mas justificados pela graça. É o tema: destituídos da glória, mas justificados pela graça. Vamos ler. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Oremos. Amém.
Glória a Faremos Deus. aqui a confissão de fé a Ele, ao nosso grande Deus. Eterno Deus, nosso Pai, e assim estamos aqui diante da Tua palavra viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada afiada de dois gumes que separa a alma do espírito, a junta da medula, pronta para discernir aquilo que está no coração, no entendimento, nos pensamentos, Senhor. E venha nos usar, porque nós vamos usar a Tua palavra, que não seja carne, mas seja o Espírito de Deus sempre nos guiando, o mesmo Espírito que vivificou a Cristo, o mesmo Espírito que está em nós, Glória a Deus. o mesmo Deus que assim escreveu a sua lei espiritual no nosso entendimento, para que todos conheçam ao Senhor, que ninguém venha ensinar. E Senhor Deus, este povo que nos vê, nos assiste, Pai amado. E assim pela fé nós cremos que olhos estão sendo iluminados neste momento, mente de Cristo, Senhor, estão nos ouvindo neste momento e é ativada a partir do momento em que ouve a Tua palavra e são lavados com água pela palavra. E também, Senhor, aqueles que foram destituídos da Tua glória, como foram as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas foram justificados pela Tua graça. Venha abrir o entendimento de cada um neste momento, e assim eu creio. E a Igreja de Cristo aqui reunida também pelas redes sociais, digam: eu creio. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio também. Amém, amados? Voltando aqui à leitura, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, a gente ouve muito essa mensagem, vê muitos irmãos ainda nisso, naquela de pecado, que está debaixo da lei, que está em pecado, que é um pobre pecador, que é um perdido pecador. A gente ouve ainda muito esse tipo de confissão, amado, mas assim, se esquecendo da parte principal do único sacrifício dele, do Cristo, que agora é o Cristo ressuscitado. Esquece a parte principal, que foi o sacrifício de Cristo lá na cruz. Esquece do significado que tem o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, amado. Ele se faz assim, miserável, pecador, e não é dessa forma, amado. Destituídos da glória de Deus, foi aquele povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que dependiam da lei, que precisavam da lei, que precisavam fazer sacrifícios, e assim, em pecados, eles viviam de sacrifício e mais sacrifício para pagar os pecados e assim ser purificado a sua carne, amado. Mas isso foi lá no tempo da lei. Destituídos da glória de Deus foram aqueles que estavam debaixo da lei, que dependiam da lei, que dependiam dos sacrifícios. Foi por isso que Cristo veio, amado. Não para revogar a lei, mas para cumprir toda a lei, para que você não viva mais debaixo da lei, para que você não viva mais debaixo de transgressão, para que você saísse dessa posição de destituídos da glória de Deus. Aqueles lá da lei, eles tinham sido sim destituídos da glória de Deus por causa do pecado, foram destituídos da glória de Deus. Mas foi para isso que Cristo veio, porque Ele não queria esse povo destituído da glória de Deus, não. Queriam todos na glória de Deus. Graças por isso a que Deus. veio a graça dele. Aquilo ali mudou, aquele quadro mudou. Você não está mais debaixo do pecado, você não está mais debaixo da transgressão da lei, você está debaixo da graça de Deus. Porque se era destituído da glória de Deus, você depois foi justificado pela graça de Deus. Foi para isso que Cristo veio. Aquelas ovelhas que foram destituídas da glória de Deus, elas foram justificadas pela graça
de Deus. Nós, por exemplo, hoje, nós não nos enquadramos nessa destituição da glória de Deus, porque já viemos justificados por essa graça. Verdade. Destituídos foram aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Paulo falava aqui aos romanos, ele falava das ovelhas perdidas da casa de Israel, falava ao povo gentil, falava à igreja primitiva do século I, que sim, estavam destituídas da glória de Deus. Mas mudou aquele quadro, saiu daquele quadro, veio para essa vez porque foram justificados pela graça de Deus, apesar de ali ainda havia o cruzamento de pactos. Ainda estava no século I, aquelas profecias ali, a queda do templo ainda não acontecia, estava para acontecer. Paulo acontecer, ainda já tinham sido justificados pela graça de Deus, que ela veio encerrar de vez com o cumprimento da profecia de Cristo, ali no 70 DC, com a queda do templo, e ali indo junto toda aquela junção de julgamentos, de ordenanças, todos ali abolidos na carne de Cristo, todos ali abolidos na cruz, amado. Isso aí, essas coisas, é entendimento, é culto de entendimento, para que de uma vez você compreenda, coloque na sua mente que você não foi destituído da glória de Deus por causa do pecado, não. Foram aquelas ovelhas, mas mudou o quadro porque foram justificadas pela graça de Deus. Senão não teria nenhum proveito o sacrifício de Cristo lá na cruz. E por isso que ele tem esse significado fortíssimo e nós não anulamos. A partir do momento que veio o entendimento da graça de Deus, a partir do momento que veio a revelação dos mistérios ocultos que estiveram em silêncio por séculos e gerações, aqueles mistérios que passou por todos aqueles profetas, aqueles grandes homens de Deus, aqueles grandes homens que traziam mensagem de Deus a toda a terra, aqueles grandes homens como foi Moisés, como foi Jeremias, como foi Ezequiel, como foi o grande Isaías. Esta palavra, este mistério passou por todos aqueles grandes homens, grandes profetas, amados. E nós hoje estamos no lucro. Nós estamos daqueles homens, porque eles não tiveram essa revelação que nós temos hoje, amados. Verdade. Aqueles homens não tiveram a revelação da graça de Deus, passou por eles. Nós estamos no lucro. Nós estamos em privilégio. Eles, porque eles não tiveram o que nós temos hoje. Verdade. Nós já tínhamos ficado dessas. Graças a Deus. Nós já tivemos essas revelações que estiveram em silêncio por séculos e gerações e passaram por todos aqueles homens, por todos aqueles grandes profetas amados. E hoje o Senhor não fala mais conosco por aqueles grandes profetas e nem através da lei, ele já fala conosco pelo Filho. Já falava naqueles últimos dias da igreja primitiva, após a cruz. Hoje continua falando conosco pelo Espírito que está em nós e nos guia. Glória que nos foi concedido gratuitamente, assim como a graça dele. A graça dele é do nosso grande Deus. Amém? Sim, mas teve resposta. No versículo 24, sim, teve resposta para essa destituição da glória dele. No versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus. Glória a Deus. Aí para muitos ainda que talvez queiram depender da lei, queiram voltar à escravidão, não sei porquê, amados, talvez dependa dessa lei para sobreviver. Será que nesse meio o nosso Deus tão glorioso, com sua riquíssima misericórdia, não lhe deu dons? Será que não é verdade que o Senhor, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro, deixando dons aos homens? Amados irmãos, tantas coisas boas, pois o Senhor, a vontade dele para conosco é boa, perfeita e agradável. Jamais ele iria fazer uma mudança dessa, trazer a graça para nós e nos deixar desamparados, amados irmãos. Será que realmente nós precisamos continuar pregando uma lei que foi abolida lá na cruz, sustentando algo que se tornou em desuso?
negando a Cristo, negando a verdade, dizer que está debaixo de pecado, dizer que foi destituído da glória de Deus por causa do pecado, mas esquece do versículo 24 que você foi justificado pela graça, gratuitamente. Você está na graça gratuitamente. Amado irmão, estamos no lucro e tantos dons o Senhor nos dá. Se uma porta fecha aqui, outra porta se abre ali, abre adiante para nós. Para nós é um privilégio, o Senhor Deus nos concedeu o fôlego de vida. Esse ar que nós respiramos, amado, para nós, isso já basta. A graça dele, a graça do Senhor Deus para nós, já basta. O resto a gente corre atrás. Verdade. Basta estar vivo, basta estar respirando esse Graças ar, a Deus. amados irmãos. Nós não precisamos aqui usar de algo que se tornou em desuso para querer escravizar quem quer que seja, aplicando algo que não se usa mais. Por que isso, amados? De que tem medo? Não tema o que pode te fazer o homem, porque o Senhor é o nosso auxílio. Contenta-te com o que tens. Verdade. Contenta-te com o que Deus te dá, porque Ele nunca, jamais vai te deixar. Nunca, jamais Ele te abandonará. Amém? Amado irmão, firme-se nas promessas de Cristo, firme-se na verdade, cinja vossos lombos com a verdade. E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Ele é o Espírito, amados. E sempre eu li algo essa semana, uma certa mensagem, e a gente vê assim, as pessoas tentam se firmar na fé, diz que está debaixo da graça de Deus, diz que é dirigido pelo Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, mas por outro lado mistura tudo, faz uma salada, diz que deve a Deus, diz que faz campanhas. Pessoas que falam até em campanha dos 7 Espíritos, das 24 semanas dos 7 Espíritos. Amado, acorda, só há um Espírito. O Espírito, o Senhor é o Espírito. Verdade. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Graças a Deus. Não vamos misturar aí graça com lei, com rudimentos, velhos rudimentos da carne, com aquelas coisas que se tornaram em desuso. Não vamos querer nos escravizar, voltar a servidão, tudo de novo, já que conhecemos a verdade, amém? É avançar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Lá em João, vamos até lá no livro histórico de João, João capítulo 5, versículo 45. Hoje, 19 de junho, não é isso, amado? Estamos em 19 de junho e agora às 19 horas, 9 minutos. João. Amém. João capítulo 5, lá no versículo 45. O Jesus, o Mestre Jesus, ele aqui falando àquele povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, nos seus dias da carne, ele aqui diz: para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém, amado? Lá no versículo 45. No versículo 45. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um quem vos acusa. Quem é? Moisés, em quem vós esperais. Olha só, por que quereis ainda viver algo que se tornou em desuso?
por que quereis ainda estar debaixo do pecado? Por que ainda quereis ser acusado por Moisés, acusado pela lei de Moisés? O que foi que Jesus? Eu não vos acuso perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Verdade. O que ele diz é Moisés quem vos acusa. É interessante que as pessoas, muitos já se libertaram, já conhecem a verdade, mas muito ainda quer estar debaixo dessa lei, quer estar debaixo dessa acusação. Muitos até dizem, eu estou debaixo da graça de Deus, mas também estou debaixo da autoridade do homem. Faz questão de dizer e com um orgulho terrível. Diz, eu estou debaixo da graça de Deus, mas estou debaixo da autoridade do homem. Você está debaixo da autoridade ainda da lei de Moisés, amado? Pois saiba que ele te acusa, saiba que ele te condena. Não é à toa que Paulo chamava aquele ministério de ministério da morte. Não queira ficar debaixo de um ministério da morte. O que Jesus disse? Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Moisés, de que lado você está? Você está do lado de Cristo ou do lado da lei mosaica? Você está debaixo da graça de Deus ou você está debaixo da lei, amado irmão? É difícil de compreender essas coisas? Ou você compreende ou ainda quer continuar se enganando e enganando os demais? Enganando os incautos, induzindo a erro, escondendo a verdade. E aqui mais, nosso mestre aqui, ele prossegue. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Moisés, as Escrituras já testificavam de Cristo. Verdade. As Escrituras já previam a graça de Deus para um dia. É certo que não ia ficar daquela forma o tempo todo, por isso que aquilo ali estava se tornando em desuso. Tudo aquilo ali estava prestes a se desvanecer. Verdade. Então, já testificava, Moisés já falava de Jesus. E aqui o que ele disse, pois se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Verdade. Se não crer nas escrituras, ou melhor que hoje é diferente. Como iriam crer nas palavras de Cristo? Até hoje está assim, amado. Se não creram antes, imagine agora. Preferem viver da própria forma, da própria sorte, do próprio entendimento, das próprias obras meritórias, como se ainda estivesse valendo o sacrifício, fazer sacrifício para pagar pecado, não era assim? Ainda continuam assim, muitos continuam assim, anulando a cruz de Cristo, até muitos continuam sobrevivendo disso, de algo que se tornou em desuso. Muitos continuam ainda ressuscitando mortos, algo que foi enterrado. Muitos continuam ainda costurando o véu que foi rasgado. Cristo foi e rasgou o véu, e muitos ainda estão costurando esse véu, né? Com retoques, com remendos, colocando remendo novo em pano velho, que se rasga, né? Cristo ele tinha uma parábola em cima disso, que não se coloca remendo novo em pano velho, porque vai ceder, ele não vai resistir, não é verdade? É o que vemos hoje muito isso. Cristo veio, pereceu, cumpriu toda a lei, ressuscitou, disse que viria um consolador, um ajudador, e veio. Ele é Cristo ressuscitado, o Senhor é o Espírito, e fomos batizados nele, fomos batizados sim, na morte dele, Glória a na Deus. morte de Cristo. E assim é, amados, devemos avançar para a verdade, devemos avançar no Espírito cada vez mais, no conhecimento, no entendimento, amado. Onde já se viu 24 semanas dos 7 Espíritos? 7 Espíritos. Quais? Onde já se viu? Pelo amor de Deus. O Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito, aí há liberdade, amado. Nós não precisamos mais de voto, de campanhas, de sacrifício. Aquilo era na lei mosaica, era na lei de Moisés. Moisés, ele já testificava de Cristo, ele já falava de Cristo, porque aquilo
tudo era passageiro, era um ministério transitório, passageiro, estava se desvanecendo, prestes a desaparecer. E já falava de Cristo porque ele sabia que o permanente, de maior excelência, seria o ministério de Cristo. O novo pacto, a nova aliança, a graça de Deus que nos justifica. Verdade. A graça de Deus que justificou aqueles perdidos da casa de Israel, que tinham sido destituídos da glória de Deus por causa do pecado. A graça justificou todos eles, amados. Você é justificado pela graça de Deus. Graças a Deus. Você não tem nada que está voltando para os rudimentos, para a campanha, para votos, que você é devedor. Não tem nada disso, amado irmão. Não é para quem quer, não é para quem corre. Se ele aprover a misericórdia de Deus, você está debaixo da graça de Deus, você está no lucro. Se o Senhor fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo o nosso Deus. Glória a você Deus. vai continuar crendo nele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Amém. Amado irmão, é assim. E o seu justo, ele vai viver pela fé. O justo do Senhor vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. É esse o ministério da graça de Deus. É esse o ministério de maior excelência, amado. Então, o que Cristo diz? Mas se não crede nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? Ele disse que iria, mas mandaria um ajudador, amados irmãos, e para convencer a humanidade, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crerem nele. E é verdade. O que Jesus disse, tudo é verdade. Muitos contestaram, mas contestaram a verdade. E até hoje muitos continuam contestando essa verdade. A verdade está aí, estampada, na cara. Muitos até ouvem, mas não recebem, não aceitam, amado irmão. Não recebe e não aceita, como temos visto aí. Muita coisa. As pessoas acham que é pelo próprio método, pelo próprio esforço, é fazendo campanha, é sacrifício, é jejum, que vai receber um milagre, que vai receber uma cura. E não é, amado. É se Deus permitir, é se Ele quiser, amado. É pela riquíssima misericórdia dele que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então, lá em 2 Coríntios 3,14, vamos até lá. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, ele diz: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele foi abolido. Até hoje a leitura do velho pacto, velho Moisés, deixa os corações endurecidos, amado, porque um véu está posto sobre os olhos. O véu que Cristo rasgou, que lhe dá a ousadia, a intrepidez para você atravessar o Santo dos Santos, ainda está posto nos olhos de muito até hoje, quando a leitura em Moisés é aberta, está posto aquele véu nos olhos de muito, ao que se vê muitos ainda aí, com esse véu posto aos olhos, fugindo da verdade, não quer a verdade, corre da verdade, prefere viver um engano, de que a verdade. Até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. A velha lei, o véu, foi abolido lá na cruz, amado, tudo cravado lá na cruz. Aquele recheio inteirinho de ordenanças, de mandamentos, aquele véu foi rasgado, tudo abolido lá na cruz. E quem aboliu? Quem foi esse? Quem foi esse que usou de tanta autoridade para isso? Porque anualmente um sacerdote tinha que ir ao templo levar ofertas, sacrifícios pelos pecados dele e dos demais. Mas quem foi esse que teve essa grande autoridade, que fez isso? Aboliu tudo aquilo ali lá na cruz, na carne dele. Só um, amado. É para você não se esquecer, lembrar sempre disso e não anular a graça dele. Não anular que você foi justificado pela graça dele, pela riquíssima misericórdia dele, do nosso grande Deus. Verdade. Amém, amado?
até hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Sempre, amado. Sempre que a velha lei é lida, sempre que é aplicada a velha lei, um véu está posto, a cegueira espiritual está sobre os olhos, não deixa você enxergar. Onde você deveria ter a mente de Cristo, ter os olhos iluminados, você ter as revelações dos mistérios de Cristo. Mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações, que passou por todos aqueles grandes homens de Deus, todos aqueles grandes profetas, mas você está no lucro, você está no privilégio, porque a você foi revelado este mistério. A nós foi revelado este mistério, amado irmão. Mistério que aqueles homens não conheceram. Foi revelada a graça de Deus que aqueles homens não conheceram, mas você conhece a graça de Deus. Agora, essa é a nossa grande vantagem para os dias de hoje, amados irmãos. Revelação dos mistérios da graça de Deus para nós. Lá em Efésios, vamos até lá, Efésios 2:11. Efésios capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo dizia o seguinte para aqueles irmãos da igreja primitiva, lá de Efésios. Eram eles, amado, não era conosco. Ele não estava falando conosco. Jamais Paulo poderia imaginar que nós existiríamos nos dias de hoje. Ele não fez aquilo para nós. Ele não escreveu aquelas palavras para nós. Jamais ele imaginava que nós iríamos existir hoje aqui. Jamais ele imaginava que nós estaríamos agora pregando esta palavra. Amém? Ele não fez para nós. Falou para aquele povo da igreja primitiva, lá de Efésios. Ele já dizia, em Efésios 2:11, portanto, lembrai-vos que outrora vós, ele falava vós com aquele povo lá, gentios na carne, chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo. Está vendo? Não era com nós. Aqueles homens, falavam aqueles homens da igreja primitiva, que eles estavam naqueles tempos longe de Cristo, sem Deus, amado, sem a graça de Deus, sem a riquíssima misericórdia de Deus. Falavam com aquele povo que eles estavam, não era conosco, não estava falando conosco, não era nós que estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não era conosco que estava falando. Então, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, amados. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Já mudou alguma coisa, está vendo? Porque pelo sangue de Cristo já chegaste perto. Eles ainda estavam no cruzamento de pactos, ainda se cruzava o ministério da lei, da circuncisão, com a graça de Deus. Eles estavam sem Cristo, mas com a crucificação, com o sangue de Cristo derramado, eles já chegaram perto, já foram aproximados pelo sangue de Jesus, já não estavam mais sem Deus e sem Cristo. Isso já a partir da igreja primitiva do século I, amado. Imagine para os séculos vindouros. Então, aqueles que estavam lá longe de Cristo, sem Deus, já haviam sido aproximados pelo sangue de Cristo. Chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, derrubou a parede, derrubou aquele véu que até hoje, quando é lido Moisés, ainda está posto nos olhos de muito, não deixa enxergar, mas quando se converte a Cristo, aquele véu cai, a cegueira cai, aqueles mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações, que passou por todos aqueles profetas da antiguidade, aquilo sai, amado, porque você já conhece a verdade, você já tem o Espírito de Deus, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, porque você é livre, você conhece a verdade. Nosso Mestre Jesus, ele já dizia, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Era essa verdade que ele estava falando. Mas muito hoje passa por essa verdade e por essa palavra, até recita o versículo, mas não conhece a verdade, não conhece a verdadeira
liberdade do Espírito. Não conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo. Muitos ainda, amados. Amém? E a gente sente ainda aquela misericórdia, a gente sente aquela piedade. A gente ouve, escuta por educação. Mas na sabedoria do Espírito, e assim o Senhor permitindo que chegue a verdade, vai ser. O Senhor vai permitir que os ouvidos sejam lhe abertos, os olhos abertos, sejam iluminados e tenham a mente de Cristo, vai conhecer essa verdade. E verdadeiramente ele se liberta quando conhece a verdade. Amém, amados? Porque como é que você conhece a verdade estando debaixo da lei? Como é que você conhece a verdade e você diz que foi destituído da glória de Deus? Como é que você diz que conhece a verdade e que você foi liberto, mas você está nos rudimentos, você está com o véu posto sobre os olhos? Você não conhece a Cristo, porque quando conhece a Cristo o véu sai dos seus olhos. Os velhos rudimentos da lei saem de você. Amado. E você passa a viver, a tomar posse da verdadeira graça de Deus na tua vida. Glória a Da Deus. verdade. Isto é a lei dos mandamentos contida em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo A paz. a paz, amado irmão. Glória a E Deus. pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavais longe e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Um mesmo Espírito. Graças a Um Deus. só Espírito. Não há 7 Espíritos. Amado. Sete Espíritos. Não há 24 semanas dos 7 Espíritos, não. Amado. Não sei por que você ainda está debaixo dessas coisas, amado irmão. Contenta com o que tens. Não tente avareza na tua vida. Verdade. A gente vê muita gente aí atrás de prosperidade. A gente vê muitas coisas, vantagem e prosperidade. Amado irmão, desconfie quando você vê grande vantagem na sua vida. É por isso que a gente vê muitos caindo aí em golpe. Com esse novo Pix. Todo mundo usando Pix. Pix para lá, para cá. Caindo em golpe, amado irmão. Contenta-te com o que tens. Não tem de avareza na tua vida. Quando você vê algo vantajoso para você, desconfie, caia fora. Queira o que Deus te dá, queira o que vem de Deus. Contenta-te com o que tens, amado irmão. Se for a vontade de Deus, será. Se não for, não será. Glória a Deus, graças a Deus. Dê graças a Ele em tudo. Você está no lucro porque você está vivo. Você tem um fôlego de Deus em você. Graças a você Deus. corre atrás. Aí a gente vê muitos caindo em golpe, porque vai atrás de vantagem. amado irmão. Verdade. A gente vê muitas coisas aí de prosperidade, faça isso, faça aquilo outro, faça as 24 semanas dos 7 Espíritos, isso, aquilo outro, amado irmão. E é isso, pelo amor de Deus, acorda, desperta tu que dorme, amado irmão. Você vive porque Deus é rico em misericórdia. Verdade. E Ele já te perdoou, Ele já nos perdoou. Contenta-te com o que tens, o que vier para nós é lucro, estamos no lucro, amado irmão. E mais, você não deve nada para ninguém. Você está preocupado porque está em pecado, porque deve a Deus, é isso? Conheça a verdade te libertará. É a esta verdade que nós estamos te chamando. A esta verdade do Evangelho que Deus te convida e te chama e coloca a lei do Espírito dele no teu entendimento, para que não lembre mais das tuas iniquidades e para que ninguém venha te ensinar, mas que você mesmo conheça Ele, conheça o Senhor. Glória a Deus. Conheça a Deus. Amém, amado irmão? Lá em Lucas 16, 18, vamos até lá. Lucas capítulo 16, versículo 18. Olha, amado irmão, ainda no livro histórico de Lucas, o que diz sobre a lei e os profetas? Lucas 16. Então, amado irmão,
Por que você ainda está debaixo da lei? Por que você ainda vive em rudimentos da carne? Se a lei e os profetas só perduraram até João. O último dos profetas foi João. Cristo ele dizia que veio não para revogar a lei e os profetas, também, mas para cumprir toda a lei. A lei e os profetas eles duraram até João, amado irmão. Verdade. Agora é o ministério do Espírito. Você está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo do ministério do Espírito. Amém? Debaixo do ministério do Espírito, amado irmão. Eu falei Lucas, foi isso, 16? Foi. Vamos para Romanos 6,14. Romanos 6,14. Amém. Em Romanos 6,14. Aqui em Romanos 6,14, para corroborar com a mensagem de hoje, destituído da glória, mas justificado pela graça, que é o tema, amado irmão, para você que não nos acompanhou desde o início, para você que chegou agora, estamos com o tema que é de Romanos, que está em Romanos 3:23, destituídos da glória, mas justificados pela graça de Deus. E agora vamos para Romanos 6,14. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo, imundo a não ser para aquele que assim o considera, para esse Romanos imundo. 6,14. Isso do 14 é o 6, verdade. Romanos 6, isso, 14. Romanos 6,14. Para corroborar. Isso. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Verdade. É difícil crer nisso. O pecado não terá domínio sobre vós. Tem domínio? O pecado tem domínio Jamais. sobre vós? Então, porque muitos ainda dizem que foram destituídos, está debaixo de pecado, amado. É difícil crer nisso? Se o ministério de maior excelência é pela fé, se o Senhor diz que o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele está dizendo que o pecado não tem domínio sobre você, você crê? Sim ou não? Por que muitos se dizem ainda está debaixo de pecado? Que é dominado pelo pecado? Que é um pobre perdido pecador, pobre desgraçado e nu. Porque não crê em Cristo. Falta de fé, amado. Quando ele disse que mandaria o ajudador para convencer o mundo do pecado, por quê? Porque não creram nele. E até hoje muitos estão nessa aí, não creram de forma nenhuma. Está difícil crer. Fé é difícil, né, Márcio? É difícil fé. É difícil viver pela fé. É difícil crer. É difícil você crer que o pecado não tem domínio sobre você? É tão difícil? Então, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Por que isso? Ele disse isso. Porque o que era o pecado? O pecado era o quê? A transgressão da lei. E por essa transgressão da lei, Cristo foi morto. Ele foi morto cumprindo a lei. Ele não revogou a lei, ele não tirou a lei, pelo contrário, ele disse: eu vim cumprir. E cumpriu toda a lei para que ela não fosse aplicada em você, porque ele sabia que você não teria condição de cumprir aquela lei, como muitos do velho pacto não cumpriram, não tiveram condição de cumprir. Por isso mesmo Deus mandou ele para fazer um único sacrifício. Amém? Verdade. Para não ter que voltar lá sempre estar pagando o pecado com sacrifícios, ele fez de uma vez por toda isso aí. E aí você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça de Deus. Você não está mais debaixo do pecado. Você não está mais dominado pelo pecado, porque você está debaixo da graça de Deus. Era o que o apóstolo Paulo estava tentando dizer, estava tentando convencer. Amém? Amado irmão,
Então, destituídos, porém, da glória, mas justificados pela graça. Tinham sido destituídos da glória, mas foram justificados Verdade. pela graça. Não está mais debaixo da lei nem de pecado, mas debaixo da graça de Deus. E para finalizar, vamos até Efésios 3:1, amado. Efésios, capítulo 3, versículo 1, para concluir a mensagem de hoje. Destituído da glória, mas justificado pela graça. Efésios 3:1 em diante. Por esta razão, Paulo, ele dizia lá, Paulo falando aos Efésios, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, ele já dizia lá, se é que tem ouvido essa graça de Deus, naqueles dias lá, e nós também pregamos hoje, se é que tendes ouvido a graça de Deus, esta pregação é uma verdade, se é que tendes ouvido que é justificado pela graça de Deus, que não está debaixo de pecado, que não está destituído da glória de Deus, né? Trazendo aquelas palavras de Paulo para hoje. Então, que para convosco me foi dada, a ele, somente ele, Paulo, foi dada aquela graça, aquele ministério para pregar aquelas verdades. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras, vos escrevi. Escreveu muito pouco, muito pouco. Verdade. Mas para quê? Ele disse que preferia escrever 5 palavras que as pessoas compreendessem de que o que não compreendesse, falasse muito, tanta coisa, as pessoas não compreendessem nada do que ele falou. Está vendo, amados? Aí por isso ele disse isso aqui. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. Em outras gerações. Quais as gerações? Antes dele, antes de Paulo. Quem foi que veio antes de Paulo, daquela geração, antes de Cristo? Desde lá de Moisés, aí veio Moisés, veio Ezequiel, veio Jeremias, veio Isaías, e assim vieram todos aqueles profetas, Zacarias, João, que foi o último dos profetas, né, da lei. Então, passou por todos aqueles homens que Paulo aqui estava dizendo, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém, amado? Amém. Tudo isso aí foi testificado, corroborado, reafirmado pelos profetas e apóstolos. Amado, que não é mais por profecia, não é mais por lei, é pela graça de Deus. Amém? Você está debaixo desses mistérios revelados, mistérios que tiveram oculto, que passou, que nenhum filho de Deus daquela época teve acesso, teve conhecimento, conheceu a graça, como você conheceu, como aquela geração depois da cruz conheceu para os dias de hoje, será para gerações vindouras também, amado, que é um pacto eterno esse, para agora e para os que virão. Esse é o pacto, é a graça de Deus, é o Evangelho de Cristo, o ministério do Espírito. Então, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está vendo? Até os gentios co-participantes da promessa, todos através do mesmo Evangelho, o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que é pregado, essa verdade que é pregada, e ele diz mais, se houver um outro que seja anátema, se for pregado um outro Evangelho que não seja o de Cristo, que seja anátema, significa que até a lei de Moisés, se for pregada hoje, é anátema, é maldição, porque o cara que Paulo chamava aquele de ministério da morte, ministério da maldição. Aliás, não foi por aquele ministério que Ananias e Safira caíram duro, tiveram uma morte súbita na hora, por
causa daquele ministério da lei, amado. Mas muitos não compreenderam aquilo e muitos passam por aquilo e não compreendem. Mas isso é assunto para um outro dia, tá bom? Amados irmãos, para não fugirmos aí da mensagem, tá bom? Da mensagem de hoje, destituídos da glória, mas justificados pela graça de Deus. Era o que tínhamos hoje, amados irmãos, da parte de Deus para você, e aí alimentando o seu espírito, a sua alma, no entendimento, no conhecimento da graça de Deus, como seres racionais, pensantes que Deus vos fez. Amém? Amados? Aplausos a Ele. Glória a Deus, Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, o nosso muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela palavra viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada afiada de costumes, que separa junta da medula o espírito da alma, pronta para discernir as intenções da mente e do coração do homem. Senhor Deus, queremos te agradecer, obrigado, Senhor, porque como éramos destituídos da glória de Deus, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel eram destituídas da glória de Deus, mas elas foram justificadas pela tua graça, pela graça de Deus, pelo sangue derramado de Cristo lá na cruz do Calvário, e assim justificou a todos pela graça, e os dois povos, de ambos os povos, fez um só povo, assim unidos pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho da graça de Deus, pelo Evangelho, o ministério de maior excelência, que nem os filhos dos homens conheceram este mistério, nem os filhos dos homens, nem os profetas, todos da antiguidade, conheceram esta graça. E para nós isso foi revelado a partir da igreja primitiva, após a cruz de Cristo, foi revelado para nós os mistérios que estiveram em silêncio por séculos e gerações. Assim o Senhor quis nos fazer conhecer as riquezas dessa glória, desse mistério, a saber, Cristo Jesus, o único para nós, o Espírito, o Cristo ressuscitado, que a nós foi concedido gratuitamente, assim como foi a sua graça nos concedida gratuitamente, a sua riquíssima misericórdia em perdoar, e já nos perdoou. E aqueles que estavam longe, sem Cristo, sem Deus no mundo, foram aproximados do Senhor pelo sangue de Cristo. Aquele véu, ele foi rasgado, aquele véu que era posto aos olhos, ele caiu, porque conheceram a Cristo, conheceram a verdade. Conheça a verdade, e esta verdade vos libertará. E essa verdade é Deus, e essa verdade é o Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém. Assim é, assim eu creio, assim seja. E você diga, eu também creio. Eu também creio. Glória a Deus, aplausos a Ele. Amado, o nosso muito obrigado por você ter nos assistido, seja tudo para a glória de Deus. Obrigado por você ter vindo, obrigado você aí das redes sociais, do YouTube, aí do Facebook. Seja alimentado sempre, compartilhe esta mensagem, compartilhe o Evangelho de Cristo com o teu irmão. E assim cresça a cada dia, não para nós, mas para a glória de Deus. Cresça a verdade, conheça a verdade vos libertará, e a verdade, ela é Deus. Amados, estaremos de volta na próxima semana. Se não vier, é porque não deu certo, mas ficará aqui gravado um vídeo para vocês. Sempre que não pudermos, sempre que formos impedidos, talvez por algum decreto, amados, se porventura existir, mas vai ficar aqui gravado um vídeo nosso, sempre trazendo uma mensagem da parte de Deus, para que não lhe faça falta. Mas assim que o Senhor nos permitir, estaremos de volta, trazendo da parte dele mais uma mensagem, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, para assim sempre se alimentar conosco da graça dele, da riquíssima misericórdia dele. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus. Um bom domingo, uma semana cheia de paz do Espírito de Deus, e até a próxima.
Eu sou o Deraldino Costa. Graça e paz. Tchau. Amém.